Qual deve ser o nosso modelo de liderança? O programa Expondo as Escrituras de hoje vai tratar sobre este assunto. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. No Expondo as Escrituras eu leio o texto, eu explico o texto, eu aplico o texto. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo também. Hoje no Expondo as Escrituras eu estarei falando sobre o tema Jesus, o modelo de líder, baseado no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de número 1 a 15. Mas eu tenho um aviso para te dar. A partir agora o próximo Expondo as Escrituras, o nome do programa vai se chamar Programa Entendes Tu o que Lês? Vou continuar fazendo exposição da Palavra de Deus, mas estarei usando este nome, que é um lema que já está no canal há um tempo. Quando você acessa o meu canal, tem lá escrito Entendes Tu o que Lês? Então o programa deixará de se chamar Expondo as Escrituras para se chamar Entende Tu o que Lês? Ou seja, você está lendo, você compreende? Esse programa vai explicar para você a palavra do Senhor. Continuando a fazer o que o Expondo as Escrituras faz, mas agora com o nome Entendes Tu o que Lês? Então vamos lá. João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Eu não vou ler todos os versículos, vamos ler aqui apenas do 12 até o 15, mas eu vou fazer uma exposição a partir do versículo 1. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Olha aí. Como entendes tu o que lês? Jesus pergunta para os discípulos. Ele havia feito algo e pergunta para eles: vocês entenderam o motivo do que eu estou fazendo? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei: bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Será que Jesus estava estabelecendo uma ordenança que os pés um dos outros fossem lavados literalmente, de fato? Versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no programa Expondo as Escrituras. Senhor, eu quero te louvar, te render graça por tudo que tu tens feito. Te peço que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Eu quero te pedir, Senhor, por cada família. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida financeira, a vida física, Senhor, saúde. Eu quero te pedir libertação, se alguém está precisando, transformação. Se alguém está precisando, Senhor querido, Senhor amado, de uma porta de emprego, de uma solução de um problema. Eu não sei, Senhor. Eu quero te pedir também pelos professores que acompanham aqui o canal, seja eles professores da classe de adulto, classe de jovens ou outros professores, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, por cada inscrito do canal. Eu quero te pedir também por aqueles que são membros do canal, que ajudam, contribuem no ministério de ensino. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando cada vida. Aqueles que não te aceitaram, que possam entender a tua palavra e reconhecer teu filho como único e suficiente Salvador. Eu entrego, Senhor, esse programa. Nos dá um bom programa em nome de Jesus. Bom, vamos para a nossa introdução. No Expondo as Escrituras de hoje, como já foi falado, estaremos tratando de Jesus, o modelo de líder. João contém duas divisões principais. O Evangelho de João contém duas divisões principais. Do capítulo 1 ao capítulo 12, tratam da encarnação e do ministério público de Jesus. Então o Evangelho de João está dividido em duas seções. Primeira seção, do capítulo 1 ao capítulo 12, vai narrar a questão da encarnação de Cristo, não igual nos evangelhos sinópticos, que é Mateus, Lucas e Marcos, tá? Mas ele fala sobre a questão de Cristo, pré-existente, Jesus como Filho de Deus, é até a temática do Evangelho de João, mas não narra o nascimento assim dessa forma, e vai tratar do ministério público de Jesus. A partir do capítulo 13, até o 21, nós vamos ver que Jesus agora vai falar para os seus discípulos. Por quê? Porque uma vez que ele estava no seu ministério público, aqueles que ouviam rejeitaram, não reconheceram como Messias. Então Jesus agora
ele direciona a sua mensagem para quem? Para os seus discípulos. O texto para essa exposição bíblica está dentro do que chamamos de sermão de despedida, né? Que compreende os capítulos 13 a 17 de João. Bom, vamos lá. Primeiro ponto da mensagem de hoje. Como líder, Jesus sabia. Sabia de quê? Então vamos ver algumas coisas que Jesus sabia. Por exemplo, que sua hora era chegada. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, que ele seria traído por Judas Iscariote. E também o que o seu pai lhe tinha confiado. Então nós vamos tratar desses 3 pontos aqui durante esse primeiro ponto, esse primeiro tópico da mensagem. Então vamos lá. Que sua hora era chegada. Jesus sabia que sua hora era chegada. Baseado no quê? No versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que isso significa? O que quer dizer esse versículo? Então vamos lá. O evangelista João começa nos informando em que momento Jesus realiza o que vem descrito a partir de agora, antes da festa da Páscoa. Nas escritas antigas, nem sempre eles datavam aquele escrito como nós datamos nos dias de hoje. Eu, se tivesse que escrever alguma coisa, posso colocar. Eu estou no Rio de Janeiro, então Rio de Janeiro, dia tal, tá? Do mês tal, do ano tal. Eles não, eles para poder se basearem, às vezes eles pegavam um evento. Por exemplo, Isaías quando registra ali o seu chamado, né, a sua comissão, sendo comissionado pelo Senhor, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Ele não coloca o ano, mas ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Então ele está dizendo que a visão, o chamado que ele teve foi justamente no ano que o rei Uzias morreu. Para saber em que momento Isaías foi chamado, tem que se procurar na história qual foi o ano da morte de Uzias. Só que nós já não trabalhamos assim, nós não agimos assim na nossa cultura. Geralmente nós registramos a data mais especificamente. Então aqui o evangelista João nos informa o seguinte: antes da festa da Páscoa. Nossa intenção aqui não é explicar sobre essa festa. Nós não vamos nos ater a isso. Por isso prosseguiremos adiante. Jesus, então nós sabemos que antes dessa festa da Páscoa, tá bom? Jesus tinha consciência que sua missão só estaria completa com seu sacrifício na cruz, e ele sabia disso desde o início. Jesus não veio enganado. Jesus sabia desde o seu nascimento que a partir do momento que ele nasce, né, antes dele vir, ele já tinha a missão já sido dada a ele, e ele vem em forma humana, e ele nasce, ele cresce, e ele tem consciência da missão. Então ele não estava enganado. Tá? Ele não estava enganado, muito menos foi pego de surpresa pelos acontecimentos que vieram. Ele avança passo a passo até a cruz. Alguém pode perguntar: mas pastor Mário Luna, se Jesus sabia o que ele ia passar, há momentos que ele se sente ali, ele sai de cena, ele momentaneamente, ele chora. João registra isso também. Jesus chorou. Se ele já sabia das coisas que iam acontecer, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar como a galinha junta os pintos, né? Então, Jesus já sabia de tudo isso. Por que essas reações? Porque Jesus estava também ali como homem. Ele era totalmente homem, mas ele também era totalmente Deus. Então, Jesus não estava enganado. Aquele que veio como prova do amor de Deus à humanidade, João 3,16, nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que veio como prova do amor de Deus à humanidade demonstrou esse amor durante todo o seu ministério de forma máxima e completa. E é isso que quer dizer o termo amou-os até o fim. Ou seja, até sua morte, sua ressurreição, sacrifício completo, a obra completa, né? O preparo que ele preparou os seus discípulos. Ele volta ao céu e continua intercedendo pela sua própria igreja. Então, amar até o fim não quer dizer que o amor do Senhor, ele se acaba
acabou, né? Ele chegou um momento de um limite, até o fim, acabou, não tem mais. Não, mas está relatando a questão do seu ministério, até o momento que ele esteve, humanamente falando, ministério humano, tá? Que ele esteve entre os seus, ele fez isso com amor até o fim. Um líder ou qualquer outra pessoa que recebeu uma missão de Deus precisa estar ciente do que lhe espera, e isso só é possível através de uma vida de comunhão com Deus, para que o Espírito Santo possa lhe orientar gradativamente sobre o que há de acontecer. Isso não quer dizer que Deus vai revelar tudo o que vai acontecer, mas a pessoa ela vai ter uma certa noção. Até porque no momento que ela é comissionada, chamada, vocacionada por Deus para um determinado chamado, entre eles pode ser uma liderança, é ler a Bíblia e vai ver, não vai ficar enganado, porque vai ver que as pessoas que fizeram alguma coisa para Deus sofreram, padeceram, tá? Paulo nos deixa um exemplo sobre isso. Olha o que Paulo diz, Atos 20, versículos 22 a 24. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Não sabendo o que há de acontecer detalhadamente. Mas olha o que ele diz no versículo 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele sabe que vai passar por prisões e tribulações. Ele sabe que ele aprenderia quanto deveria padecer por amor de Jesus Cristo. O Senhor falou isso para Ananias. Então ele sabe disso. Agora ele não sabe de forma detalhada. Então um líder, uma pessoa que está numa posição, alguém que foi chamado para uma obra diante de Deus, para fazer a obra de Deus, ele não pode se achar enganado, porque se ele estuda a palavra de Deus, ou ela estuda a palavra de Deus, ele tem, ou ela tem compreensão que pessoas que fizeram algo para Deus sofreram. Então não tem como dizer assim, eu não sabia que tinha sofrimento. Tem sofrimento. Dependendo do chamado, o sofrimento é mais intenso ainda. Depende. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Paulo coloca de lado a sua vida. Ele não está preocupado com a vida no sentido de não vou cumprir o ministério porque eu vou correr perigo, eu vou passar por tribulação, eu posso ser preso, eu posso apanhar. Não, Paulo diz, eu não tenho a minha vida por preciosa. A minha prioridade é, contanto que cumpra com alegria, não é tristeza, não é murmurando, não é reclamando, eu já não aguento mais fazer a obra de Deus, eu já não aguento mais fazer isso para Jesus, porque eu estou passando luto. Não, Paulo não tinha uma visão dessa forma. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Quem chamou Paulo foi o Senhor. Não existe serviço cristão sem tribulações. Jesus, como Filho de Deus, nos deixou esse grande exemplo. Ele mesmo passou por grandes adversidades, consumando tudo na cruz do Calvário. 2. O que Jesus sabia? Que ele seria traído por Judas Iscariote. Ele não estava enganado. Ele tinha no meio dos seus discípulos um que iria trair. Isso não quer dizer que Deus já criou, apesar de ter quem acredite assim, mas nós não acreditamos a nossa soteriologia, ou seja, na nossa teologia sobre a salvação, nós não acreditamos assim, mas alguém pode pensar, não, Deus já criou Judas com a intenção dele trair Jesus. Ele já estava destinado a isso, não. Alguém trairia Jesus, e quem deu lugar ao diabo para fazer isso, quem foi? Judas, mas foi uma decisão dele. Deus não induziu Judas a trair Jesus. Isso aqui é muito importante dizer. Então, ele sabia que ele seria traído por Judas. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, João nos informa sobre alguns detalhes da traição de Judas. Satanás se aproveitou de sua fraqueza, fraqueza, natureza pecaminosa, e encheu seu coração para que traísse o Senhor. Judas era um homem que demonstra que tinha amor pelo dinheiro. Ele amava o dinheiro. Nos evangelhos, há quem diga, é registrado lá, que ele não estava preocupado com a oferta
que fosse dada, mas deixou de ser dada no sentido assim, pobres, né? Ele estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o dinheiro cair na sacola, e o texto diz porque ele era ladrão. Então veja bem. Então Satanás enche seu coração, Satanás pega ele naquilo que é a fraqueza dele, ele ama dinheiro. Então ele vai lá combinar com os religiosos da época quanto eles lhe daria para entregar Jesus. Ou seja, ele vende Jesus. Ele está pronto a vender Jesus. Por isso traísse, né? Satanás se aproveitou de sua fraqueza e encheu seu coração para que traísse o Senhor. Jesus sabe que será traído, mas isso não lhe paralisa. Ele tem muito bem definida a sua missão. Isso não paralisa Jesus, Jesus não maltrata Judas, porque ele sabe que precisa passar por aquilo. Estava no plano de Deus Jesus passar por aquela traição. Então, às vezes, nós vamos realizar a obra de Deus e algumas pessoas se levantam de forma assim ferrenha. E muitas vezes nós queremos nos revoltar, nós pensamos em revidar, mas dentro do propósito de Deus, Deus sabe que aquilo ia acontecer. E aquilo ali vai servir para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer aprender a lidar com as dificuldades da vida. Quem está numa liderança, quem está numa posição, numa função na obra de Deus, pode até nem ser numa liderança, ele precisa ou ela precisa aprender a lidar com as pressões. Não é qualquer coisa, por qualquer motivo, na verdade não é por grandes motivos ou pequenos motivos que nós devemos desistir. É claro que como seres humanos nós vamos nos entristecer. Nós vamos ter momentos de ficar pensativo. Haverá momento que vamos nos sentir injustiçados. Mas não devemos paralisar, ser paralisado por isso. Jesus, ele não foi paralisado por isso. Ah, mas Jesus era filho de Deus. Tá bom. Pega a história de José. José é vendido pelos seus próprios irmãos. José vai para a casa de Potifar. Quando parece que as coisas estão melhorando, a mulher de Potifar põe os olhos em José e chama ele para deitar com ela. Insiste em que ele deite com ela. Ele não aceita deitar com ela. Ela fica com a túnica de José nas mãos. Porque naquele tempo usava não só um tipo de... mas havia uma roupa por cima, como um sobretudo, vamos usar assim nos nossos dias. Mas não era bem um sobretudo, mas era uma roupa por cima. E ela fica com aquilo como uma prova que José esteve na presença dela. E ela diz, ó, esse hebreu veio e tentou me agarrar. Numa fala nossa, num linguajar nosso, ele tentou me violentar. E aí o que faz Potifar? Manda José para a prisão. José poderia... ele estava injustiçado, era mentira. Quem queria se deitar com ele era ela, não foi José que tentou agarrar a mulher, foi a mulher que tentou agarrar José. Foi ao contrário. Ele poderia se revoltar, mas ele não fica paralisado. O Senhor dá graça a José. José entende que ele precisa prosseguir e ele vai avançando, passando por injustiças. O padeiro sai, é enforcado, o copeiro sai, volta ao seu posto. Ele fala, lembra-te de mim. Ele não lembra. Deus permite isso acontecer para que só no tempo que viria realmente Faraó tivesse o sonho, José pudesse ser apresentado a Faraó. Tudo tinha um propósito, um plano. Tanto é que no final, quase lá no finalzinho, José fala, foi o Senhor que me preparou e me trouxe na frente para que se conservasse com vida as pessoas, o povo da promessa. Então entenda, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos revoltar. Vamos nos entristecer. Às vezes ficamos abatidos, mas não podemos ser paralisados. Muitas vezes nós agimos com surpresa e indignação diante de traições, oposições, calúnia e todo tipo de obstáculo que se levanta contra nós. Na verdade, se meditássemos mais no que Jesus ensinou sobre a vida do seu servo, não nos deixaríamos dominar por tais situações. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mais uma vez, Paulo nos deixa um ensinamento sobre isso. Olha o que Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, em relação ao seu apostolado, aqueles que estão cumprindo o ministério, o chamado de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. O Senhor está guardando. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele fala de uma coisa que está passando, mas mostra que aquilo não é capaz
de paralisar, ainda que seja algo que machuca. Ser cristão não é algo indolor, tem sofrimento, tem dor, tem tribulação. Se tem alguém aí pregando um evangelho, mostrando que você só vai conquistar, que você tem direito de tudo do bom e do melhor, esse não é o evangelho de Cristo Jesus. Quem está fazendo a vontade de Deus vai passar por oposição, vai passar por calúnia, vai passar por desprezo, vai passar por esquecimento, tudo, injustiça. Mas nós temos que prosseguir. Precisamos prosseguir. Jesus é o modelo. 3. O que Jesus sabia? O que seu pai lhe tinha confiado. Ele sabia o que o pai tinha confiado a ele. Jesus, sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Era momento de Jesus, estava próximo o momento de Jesus voltar ao céu. Jesus não estava ali para ser um Marte. Ele não ia para a cruz morrer como Paulo morreu como Marte, Pedro morreu como Marte, outros apóstolos morreram como Marte, muitos na história da igreja morreram como Marte, heróis da fé morreram como Marte. Não, Jesus não era um Marte. Jesus estava morrendo como um salvador, um redentor, alguém que estava se entregando, não porque tinha natureza pecaminosa, não porque tinha o pecado, mas ele morre como um cordeiro inocente para poder nos resgatar da culpa, do poder e no futuro da presença do pecado, nos livrar, na verdade. Ele sabia de onde tinha vindo e o que deveria fazer para onde voltaria. Ele sabia. Ele sabia de onde ele tinha vindo, de onde Jesus veio, do céu. Ele sabia o que teria que fazer. Morrer na cruz do Calvário em nosso favor. E ele sabia que chegaria o momento de voltar. Então Jesus veio, viveu, treinou os seus discípulos, preparou eles, depois vai para a cruz, morre, ressuscita, fala com eles mais durante um tempo e depois volta para o céu. E agora é hora deles continuarem a obra que Jesus começou. O escritor da carta aos Hebreus deixa isso muito claro. Olha o que diz. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, quem é o nosso modelo? Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo é esse? Existem duas interpretações possíveis para esse versículo. Gozo que lhe estava proposto. Alguém diz que o gozo ali era a posição que ele tinha, tá? Então, ele passa pelo que ele vai passar por causa da posição que ele tinha. Não. Outra interpretação mostra que Jesus sabe o resultado, ele sabe que o resultado do que ele ia fazer traria grande alegria. Por quê? Porque ele teria morrido e muitas almas poderiam ser salvas. Então eu fico com essa segunda interpretação. Quando ele diz, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, o que viria depois, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele foi afrontado, humilhado, escarnecido, cuspido e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, depois que terminou a missão, ele volta e se assenta à direita do trono do Pai. E não é assim que nós temos que pensar? Depois que nós passarmos por tudo que temos que passar, estaremos para sempre com o Senhor na glória. Não haverá dor, nem clamor, nem morte, nem lágrimas, porque as primeiras coisas são passadas. Mas enquanto estamos aqui, enquanto Jesus estava nessa terra, ele padeceu. Mas depois que ele termina a missão, agora acabou. E ele cumpriu a sua missão. E é isso que Deus espera de mim e de você. E de cada servo que ele chamou para fazer uma obra. Cumprir a missão. Paulo também deixa isso muito bem claro na sua segunda carta a Timóteo. Deixa eu colocar aqui para você. Esse aí eu não coloquei na tela não. É muito conhecido, mas vale a pena colocar aqui para você. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Ele sabe que precisava ir até o fim. E é isso que Deus quer de nós. O texto deixa bem claro que Jesus sabia o que tinha que fazer e qual seria o resultado de seu triunfo na cruz. Olha o que diz Mateus 28:18. Depois que ele ressuscita. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Lembra de Hebreus? Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Mas mais em cima diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Olha aqui, ó. E chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pastor, mas antes de Jesus vir, ele já não era o Filho de Deus? Era o Filho de Deus. Mas agora, ele continua sendo o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que triunfou e resgatou o homem da sua situação de pecado, dando a ele a condição de ser livre da culpa do pecado, do poder do pecado e, quando tiver o corpo glorificado, da presença do pecado. Então, o que Jesus fez, acrescentou a ele o que ele chama aqui de é-me dado todo o poder no céu e na terra, autoridade total pelo que ele realizou, a obra que ele realizou. O Pai confiou essa obra a ele. Jesus cumpre sua missão e volta para junto do Pai, pois ele é o Filho de Deus. Quando temos certeza para onde vamos, por causa do que Jesus fez por nós, avançamos mesmo diante dos sofrimentos. Você tem certeza? Você sabe, está convicto daquilo que Jesus tem feito na sua vida e para o que ele te chamou? Então a gente avança. Porque a gente sabe que no fim haverá o quê? Vida eterna. Bom, se você está assistindo este vídeo e deseja baixar o PDF para você poder imprimir o esboço, essa mensagem, para que você possa estudar com mais detalhes, ou até mesmo para que você venha usar para pregar, enfim, eu não sei. Assista aí, preste atenção, gratuitamente, ou tem uma segunda opção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí essas duas possibilidades. Ou baixar gratuitamente, seguindo o passo a passo que foi descrito ali, ou ser membro, clicando aí no Seja Membro, tá? Tanto na descrição ou no botão Seja Membro aí do canal, para que você possa ter tudo no único lugar. Vamos lá? 2. Como líder, Jesus deu exemplo de humildade e serviço. E amor também. Tá? Ele se levantou. 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Em determinado momento da ceia, tá? Jesus se levanta diante de seus discípulos. João fala dessa ceia, há muitas controvérsias, pensando se a ceia já seria logo depois, estaria envolvendo a questão da Páscoa, uma ceia que vinha antecedendo a Páscoa. Jesus institui a Santa Ceia depois. Então, há uma controvérsia em relação a pensar o que seria essa ceia. Mas eu não vou me prender a isso não. Tá? Eu não vou dar uma definição, não vou me prender. Eu só vou me prender à questão da ceia no sentido do seguinte: em determinado momento da ceia, Jesus se levanta diante de seus discípulos. Ele sempre tinha algo a ensinar e provavelmente os olhos de seus discípulos estavam fixados nele. Provavelmente, não posso afirmar. Talvez algum deles pensasse: o que ele vai fazer agora? Jesus tira sua túnica, que era uma roupa comprida, usada por cima das outras roupas, e enrolou uma toalha na cintura. Como em outras passagens, nem Pedro sequer se atreve a perguntar o que ele está fazendo. Ninguém fala nada. Pelo menos não é registrado. 2. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Primeiro ele se levanta, faz esse procedimento, e agora ele começa a lavar os pés dos discípulos. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los
com a toalha que estava cingido. O serviço que Jesus começou a realizar era uma tarefa de escravos ou servos. Por isso, aqui temos um exemplo de humildade e serviço. Jesus é um líder que ensina fazendo. Jesus, ele coloca a mão na massa. Ele não é do tipo líder-chefe. Faz isso, faça aquilo. E fica com os braços cruzados, olhando. Tá? Ele quer que seus liderados observem com atenção o que está sendo feito, como deve ser feito e qual o significado do que está sendo feito. Ou seja, a diferença entre líder e chefe é gritante. O líder, ele está ali para poder treinar, para poder ensinar. O chefe apenas manda, delega funções, faz isso, faz aquilo, mas não com o intuito da pessoa aprender, e sim da pessoa desempenhar aquilo que ela deve desempenhar. Já o líder não, o líder ele tem um papel de treinador também. Ele está na posição de um treinador. Então, o que Jesus está fazendo ali é o seguinte, ele quer que seus liderados observem com atenção o que está sendo feito. Primeiro ponto. Como deve ser feito, segundo ponto, e o significado do que está sendo feito. Porque não adianta você saber o que tem que ser feito, como deve ser feito, se você não sabe por que aquilo é feito. E esse é o problema de muita gente. Tem muita gente que faz algumas coisas na obra de Deus que não sabe nem o motivo do porquê daquilo está sendo feito. E isso não é bom. Você tem que saber o porquê daquilo está sendo feito. Ele usa uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos de um a um e usa a toalha que estava enrolada em si para secar os pés deles. 3. A recusa de Pedro de ter seus pés lavados. Aí Pedro se manifesta. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Jesus chegou a hora de Simão de lavar os pés de Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Ou seja, tu vai lavar meus pés? Em outras palavras, Não, não, não. Pedro não consegue compreender qual é o objetivo de Jesus sendo seu Senhor lavar os seus pés. Talvez Pedro pudesse logo perguntar, Senhor, mas por que lavar os meus pés? Não, ele já tem uma atitude de repulsa. Tá? Muitas vezes agimos como Pedro diante das coisas que Jesus quer fazer em nossas vidas. Existem pessoas que têm medo, inclusive, de falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, faz segundo o teu querer na minha vida. Porque tem medo de Jesus pedir uma coisa que ele não quer fazer ou ela não quer fazer. Mas me diz uma coisa, servo tem vontade? Eu tenho vontade? Eu, por exemplo, penso da seguinte forma. Meu Deus, eu estava no corredor da morte, e eu estou falando de morte eterna, esperando apenas a consumação da sentença total, porque quando o homem pecou, ele foi condenado à morte. Essa morte é em 3 aspectos. Morte espiritual aconteceu no mesmo momento que Adão e Eva pecaram. Morte física veio depois. E a morte eterna é a consequência de quem parte, morte física, sem Cristo, e aí estará eternamente em tormento. Eu estava no corredor esperando partir para ir para o tormento eterno no dia do julgamento final, do juízo final. Só isso. Ficaria em tormento, esperando até o julgamento, lago que arde com fogo e enxofre, eternamente. Aí Jesus me salva. E agora a minha vida não é mais minha, é dele, porque ele me comprou. Ou seja, é como a ideia de comprar, é como na antiguidade, uma feira de escravos, e lá chega um homem e compra um escravo. E aquele escravo passa do domínio daquele senhor antigo para o domínio do novo senhor. É isso que Jesus fez conosco. Antes de Cristo, nós estávamos debaixo do domínio do Senhor chamado pecado. Aí Cristo, através da morte na cruz do Calvário, nos dá direito a podermos crer nele, se arrepender dos nossos pecados e sermos perdoados. Automaticamente, nós agora temos um novo Senhor. É o Senhor Jesus. O antigo Senhor perdeu o domínio está com Cristo. Jesus faz o que ele quer da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E alguém tem medo de dizer, Senhor, eis-me aqui, faz segundo o teu querer. Não podemos agir dessa forma. Muitas vezes agimos como Pedro diante das coisas que Jesus quer fazer em nossas vidas. Nós relutamos, mas Jesus tem um coração cheio de amor. Ele não age como agiríamos como alguém que se negue a nos deixar fazer algo. Eu ou você, no lugar de Jesus, o que faríamos diante do que Pedro está fazendo? No lugar de Jesus, talvez alguns de nós diríamos, bom, se você não quer, o problema é seu.
Alguém diria para Pedro, ou para quem quer que seja. Ah, você não quer não? O problema é seu. Nem aí. É você que vai perder mesmo? É Deus vai te cobrar? Não, Jesus não falou nada disso para Pedro. Jesus tem paciência, ele sabe que Pedro não está compreendendo nada. Jesus, porém, reconhece as limitações de Pedro. Ele faz uma declaração. Nós precisamos ter um coração do Senhor. Um coração cheio da sensibilidade de Deus. E isso só vem através de um relacionamento com Deus contínuo. Relacionamento em oração, leitura da palavra, pedindo que o Senhor nos aquebrante, para não termos atitudes assim, intempestiva, né? Ah, não quer? Não, Jesus não faz isso. Olha o que Jesus faz. Versículo 7. Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabe tu, mas tu o saberás depois. O que Jesus está dizendo? Entre Jesus e Pedro há abismos de diferença em sua natureza, tá? Que simplesmente impedem a compreensão. Porque Pedro está ali na natureza pecaminosa. Jesus não. Jesus, ele é homem, mas ele não tem natureza pecaminosa e ele também é Deus. Por essa razão, para que Pedro possa compreender, ainda precisam acontecer muitas coisas. Pedro ainda não teria compreensão. Só com o tempo. Jesus, uma coisa que nós temos que aprender é que tem coisas que o Senhor quer nos ensinar que precisa do tempo. Ele não vai botar tudo, ele não vai nos ensinar tudo de uma única vez. É vivendo. E é isso que está sendo ensinado para Pedro também. Jesus não havia ainda acabado de lavar os pés de todos para dar uma explicação. Então, até o tempo de terminar o lava-pés, ainda não tinha terminado. Ele não tinha como explicar Pedro ainda. Também os discípulos ainda não estavam na posição de liderança. Então, só entenderiam a lição de humildade e serviço quando estivessem atuando. Eles não estavam atuando ainda. Quando estivessem revestidos através do Espírito Santo. Muitos jovens obreiros sem uma maturidade acabam cobrando de seus pastores mais experientes uma atitude diante de coisas que não aceitam, não concordam. Tem muito conflito. Pessoas que se sentem chamadas, não, eu tenho um chamado de Deus, isso eu não aceito, isso eu não quero, eu não posso admitir um negócio desse. Se fosse eu no lugar do pastor, eu tomaria tal atitude. A gente fala isso porque a gente, primeiro, não tem maturidade quando falamos isso. Segundo, porque nós não estamos na posição do pastor. Porque quando nós estamos numa posição de liderança, nós vemos uma responsabilidade que o que nós vamos fazer, a nossa decisão implica em consequências na vida de pessoas. Situações que vão acontecer na vida de pessoas. E você quer assumir a responsabilidade de uma atitude errada? Então é fácil falar que se fosse você, se fosse eu no lugar do pastor, no lugar do líder, no lugar da líder de união feminina, no lugar do líder de homens, no lugar do líder ou da líder de jovens, é fácil falar isso. Mas estando naquela posição, a gente primeiro, aquelas pessoas que estão ali não são nossas ovelhas. Ainda que o pastor é o pastor, mas ele não é o dono das ovelhas. O líder do departamento não é o dono do departamento. Então ele tem responsabilidade com o senhor do departamento, com o senhor da igreja. Nós temos que ter muito cuidado. Então o obreiro inexperiente ou a pessoa inexperiente, ela fala essas coisas. Porém, com o passar dos anos, quando os mesmos obreiros tiverem amadurecido e numa posição de liderança, talvez, tá? Vão entender o quanto eram imaturos naquela época e por isso não compreendiam que as coisas não poderiam ser feitas do seu modo. É verdade que passam anos e anos e tem gente que não aprende. Mas tem gente que fala assim, meu Deus, eu pensava que dava para fazer desse jeito, mas não dá não. Não é assim não. Engraçado. Eu naquela posição eu via de um jeito, mas hoje eu vejo completamente diferente. Sabe por causa de quê? Por causa do lugar onde você está. Olha, uma pessoa está aqui, outra está aqui. E as duas estão olhando para frente. A visão é diferente de uma da outra. Por causa da altura que uma está da outra. Tá entendendo? Do lugar diferente. Então uma pessoa na liderança ela tem uma visão. Uma pessoa fora da liderança tem uma visão totalmente diferente. Então nós temos que ter muito cuidado. O que nós podemos fazer é orar pelas nossas lideranças. Tá?
Devemos aprender que existem coisas que dependem do tempo, onde há o desenrolar da história para entendermos determinadas coisas. Tem coisas que a gente não vai entender. Será que José, desde que foi vendido, já entendia que um dia ele seria governador do Egito? E que estaria ali para poder livrar o povo de morrer de fome, o povo da promessa? É claro que não. Ele foi compreendendo isso através do desenrolar das situações. E ligando uma coisa na outra, até ele pensar, olha os sonhos. Ih, o faraó mandou me chamar. O que é isso? E aí Deus vai dando entendimento no meio da estrada. Não é? Você não pensa que você vai começar a caminhada e ele vai te dar tudo, não. Você vai, conforme você vai caminhando e realizando a obra, ele vai desenrolando determinadas coisas. Mas tem coisa que ele não vai desenrolar agora, só lá na frente. 8. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Jesus dá uma palavra decisiva. Jesus é o mestre e Pedro seu discípulo. Ele deveria entender que o que Jesus faz é sempre perfeito, mas Pedro ainda está em processo de transformação, de crescimento espiritual, de maturidade. E Jesus tem paciência. Você que pode não ter paciência, mas Jesus tem. Jesus enxerga o que eu e você não enxergamos. E é por isso que nós precisamos buscar um coração igual ao do mestre. Para entender, para ter um pouco, ainda que você, numa posição de liderança, não consiga explicar para as pessoas por que você não pode tomar determinadas decisões contra determinadas pessoas e ter um pouco mais de paciência, pelo menos você sabe que tem que ter paciência porque o Senhor está falando no teu coração. Tenha paciência. Calma. Ele vai chegar no ponto que eu quero e você vai ver quanto fruto eu vou fazer ele dar. Ela vai dar. E aí lá na frente a gente glorifica a Deus. É isso que Jesus vê. Jesus vê além. Existem muitas coisas nele que precisam ser mudadas para que ele possa assumir uma posição de liderança. Pedro, pois ele se recusa a aceitar o que Jesus quer fazer. Mas Jesus vai fazer a obra. Agora, o mestre, em sua pedagogia, no seu ensino, acrescenta uma informação que faz Pedro mudar de ideia. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aquela não é uma lavagem para a limpeza dos pés, e sim uma lavagem com sentido espiritual, do que Jesus faz na vida do ser humano que vem a ele. E mais, Jesus está dando uma lição de humildade, de serviço, para eles aprender aquilo naquele momento para que fosse usado lá na frente. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com ele. 1 Coríntios 6,11. Ao mesmo tempo, quem não passa por essas etapas não aceitará servir os outros com humildade. Então, somente uma pessoa que teve um encontro real e verdadeiro com Cristo e está no processo de santificação e é chamado para um ministério, é chamado para uma posição de liderança, é chamado para fazer alguma coisa na obra de Deus, seja um pregador, seja um cantor, seja um líder de departamento, seja a posição que o Senhor chamar ele ou ela, essas pessoas só vão estar ali dispostas a servir se de fato foram purificados, justificados e santificados em Cristo. Caso contrário, elas não vão querer. O orgulho vai falar mais alto, a soberba vai falar mais alto, a presunção vai falar mais alto, a acepção de pessoas vai falar mais alto, o interesse pessoal vai falar mais alto. E quem está numa posição de liderança não pode ter esse tipo de atitude. Porque vai ser feito a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira. Com fins pessoais. 4. Pedro vai ao extremo e agora quer um banho. É claro, usando uma linguagem aqui mais forte. Disse Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus diz, não vai ter parte comigo, então lava tudo, Jesus. Jesus quer que seus discípulos aprendam uma lição mediante o ato do lava-pés. Porém, Pedro, mais uma vez, se excede e acha que pode dizer ao mestre o que ele deve fazer. Pedro não se contém, mas isso tem a ver com a nossa natureza mesmo. Há momentos que nós somos intempestivos, vamos usar esse termo, e aí queremos tomar... E aí tá lá Pedro, não, Jesus, agora lava tudo. Lava tudo. E aí ele quer falar com Jesus o que Jesus deve fazer. A precipitação não é apenas uma marca de Pedro antes da transformação. Muitos cristãos agem da mesma forma. Aqueles que exercem qualquer tipo
de liderança precisam ter muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas e agir por seus instintos ao invés de agir na direção do Senhor. E aí a pessoa não pede direção a Deus e vai fazendo do seu jeito, vai tomando decisões da sua maneira. E Pedro ali quer falar para Jesus o que Jesus tem que fazer. Jesus não disse para ele que tinha que lavar tudo. Cabeça, braços, nada disso. Jesus só disse, se eu não te lavar, o que Jesus estava fazendo? Lavando os pés. Então Jesus está falando referente aos pés. É apenas algo simbólico que Cristo está fazendo para dar uma lição para os seus discípulos. Jesus enfatiza que os discípulos estavam limpos com exceção de Judas. Ué, mas todos não lavaram os pés? Sim. Então você vai entender. Disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Até porque era uma lição de humildade, de serviço. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que isso quer dizer? A declaração de Jesus que diz que a maioria dos discípulos banhou o corpo inteiro, mas precisa que os pés fossem lavados, refere-se ao compromisso de eles serem seus discípulos e a necessidade adicional dessa lição sobre o servir. Então, já estavam lavados, quer dizer, você já tem comunhão comigo. Mas vocês têm que aprender a servir. O lava-pé é uma demonstração do servir. E para servir tem que ser humilde. Tem que reconhecer a sua posição diante de Deus e diante dos homens. Caso contrário, não tem como servir. Então, primeiro vem a comunhão com Deus. Depois vem o serviço. Relacionamento primeiro, depois vem o serviço. O significado visa a união de atitude entre Jesus e os que querem segui-lo, no servir. Se Jesus serve, eles precisam servir também. Como está baseado na morte iminente e submissa de Jesus na cruz. Jesus responde no versículo 8, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Ou seja, você vai assumir uma posição que você precisa servir. E se você não serve, você não tem parte comigo. E esse serve não é sentido de servir como escolha, mas é servir no sentido de se colocar à disposição para servir outra pessoa. Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Uma pessoa que não tivesse unida a Cristo através do compromisso de servi-lo, não poderia repetir seu exemplo com os outros. De forma nenhuma. Se uma pessoa não está unida a Cristo com o compromisso de servi-lo, não vai servir os outros. Se ele não serve Jesus, vai servir os outros. Judas teve seus pés lavados, mas não tinha comunhão com Cristo. Por isso Jesus diz, nem todos estáis limpos. Satanás só conseguiu seduzir a Judas porque ele não estava como discípulo com um coração sincero. Ele não enxergava Jesus como o Messias prometido, pois Satanás cegou seu entendimento e ele deu lugar ao diabo. Bom, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. É isso aí. Algumas pessoas já fizeram um pedido, gostaram, e você pode ser o próximo, né? Vamos em frente? Bom, 3 para terceiro ponto aí. Como líder, Jesus explicou o que fez. Então vamos lá. Versículo 12. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tenho feito? Jesus faz e ele está interessado. Essa é a diferença do líder, do chefe. O chefe só manda. Ele não vai ensinar o trabalho, vai lá e faz. O líder não, o líder ensina fazendo. E ele pergunta, entendeis o que vos tenho feito? Então vamos lá. Uma vez que a lição foi dada por meio do exemplo, agora o Senhor faz uma pergunta retórica. Por que é retórica? Porque ele mesmo vai responder. Tá? Pois ele mesmo irá respondê-la, explicando o que o lava-pés representa. Pois, com certeza, seus discípulos ainda não tinham compreendido a lição. Eles não tinham ainda compreendido. Tanto é que Pedro diz, não lava só os pés, mas os braços e a cabeça.
Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Então Jesus diz, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor, e vocês estão certos, porque eu sou mestre e sou senhor. E ele reforça sobre como eles o viam, mestre e senhor, pois de fato ele era tanto um como o outro. E é isso que escandaliza Pedro, por exemplo. Como é que o senhor e mestre vai lavar meus pés, fazendo um trabalho de servo? Mas é isso que Jesus quer mostrar. Independente da posição que vocês exerçam, sejam apóstolos, sejam presbíteros, sejam pastores, sejam evangelistas, sejam mestres, vocês são servos. Se Jesus deu exemplo de servir, nós precisamos servir também. E fica muito claro o seguinte, Jesus serviu do início até o final. Mas ele traz ali aquela lição no lava-pés, porque aquilo ali era um trabalho realmente para um servo, para um escravo. Mas ele faz. Mostrando que eles eram servos voluntários, escravos voluntários. 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo que o ato de lavar os pés um dos outros precisa ser repetido igual ele estava fazendo ali, literalmente. Ele está ordenando isso. E aí, aqui nós temos algo a dizer. Para que algo se torne uma doutrina, precisa estar registrado em outros lugares da Bíblia. E nós só temos esse registro. E tudo leva a crer e entendemos que ali apenas o que Jesus quer que seja repetido é o sentido, a lição em si, que é servir com humildade, por amor ao nosso Senhor. E não repetir o lava-pés. Se tem alguma igreja que realiza o lava-pés, nós não estamos aqui, eu vou falar de mim, não estou aqui para criticar, mas deixo claro o seguinte: pessoas podem lavar os pés e mesmo assim não estarem com o coração servidor. Isso está claro. Bom? Agora, ele, como Senhor e Mestre, usa o exemplo do que fez e diz que eles devem repetir a mesma coisa entre eles e com os outros. Por mais, até porque entre eles também, servir um ao outro, se ver como servo. Por mais que associemos a água do lava-pés à limpeza espiritual, pensando em Jesus, isso seria possível. Jesus pode fazer uma limpeza espiritual. Mas imagine eu lavando o pé de alguém, literalmente falando, eu não faço limpeza espiritual. E não vai ser o ato de lavar o pé de alguém que também o Espírito Santo vai fazer uma limpeza espiritual. Então entenda aqui uma coisa. Por mais que associemos a água do lava-pés a uma limpeza espiritual, e isso, na verdade, demonstrava ali que eles estavam limpos, de fato, pensando em Jesus, isso seria possível, mas não com seus discípulos. Porque o discípulo não podia realizar limpeza espiritual em ninguém. Então a lição em foco aqui não está em seus discípulos repetir o lava-pés, e sim em realizar o ministério com humildade e uma mentalidade de servo de Cristo. Porque apenas um servo estaria apenas a quem estava ali para servir a Cristo está disposto a servir o outro. Apenas aquele que ama a Deus pode amar o próximo. Se uma pessoa não amar o próximo, ele também não ama a Deus. Deus diz isso, deixa muito claro na primeira epístola de João. Fala muito claramente sobre isso. 15, para encerrar. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Jesus termina assim. Jesus ensinou a estes que logo seriam líderes, que quando eles trabalhassem para divulgar o evangelho, deveriam, antes de tudo, ser servos daqueles a quem ensinassem. Ou seja, eu estou aqui ensinando vocês e eu estou aqui servindo. Eu não estou aqui me promovendo. Eu não estou aqui para poder estar em destaque. Eu apenas estou realizando um ministério, um serviço, que é ensinar. Então eu não posso buscar glória. Os discípulos devem ter se lembrado desta lição todas as vezes que enfrentaram problemas, lutas e alegrias.
junto aos primeiros crentes? Quantas vezes eles devem ter, isso aqui é uma hipótese, tá? Devem ter se lembrado de que foram chamados para servir. Você sabe que você foi chamado para servir? Você, meu irmão, você, minha irmã? E que diferença isso fez? Muita. E que diferença fez? Imagine como teria sido difícil o crescimento e até mesmo a existência da igreja primitiva se esses discípulos tivessem continuado a competir por lugares de grandeza e importância. E aí você vai dizer assim, mas por que eles poderiam continuar competindo? Felizmente para nós, eles mantiveram a lição de Jesus em seus corações. Mas por quê? Porque nós não fomos nos versículos seguintes. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui na tela. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês na tela. Eu vou mostrar, ó. Ele bota aqui, ó. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai também. Aí ele continua, ó. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus está dando uma lição para eles de humildade. Por quê? Porque Jesus está partindo, está chegando o momento de sua partida. E ele não quer ninguém competindo entre si. E ele não quer ninguém arrogante para com aqueles que eles vão servir depois também. Então eles nem podem competir entre si. E aí agora pense, obreiros competindo entre si, pastores contra presbíteros, contra evangelistas, líderes de departamento, um contra o outro, ou contra o segundo do departamento. Não, nem entre si e nem a nível daqueles que estão ali para servir. Conclusão. Aprendemos hoje no Expondo as Escrituras sobre Jesus, o modelo de líder. Todo líder foi chamado para servir com humildade. Não deve haver em seus corações sentimentos de competição. Nosso dever é cumprir o chamado reconhecendo o senhorio de Cristo e deixando toda a rivalidade com aqueles que trabalhamos na obra do Senhor. Discípulo com discípulo. Jesus deixou um grande exemplo como modelo de líder. Por isso devemos seguir o seu exemplo. Amém? Siga o exemplo de Cristo. Jesus é um grande modelo. É o modelo principal. É o único modelo. Nós temos outros ali exemplos, mas Jesus é o modelo, é o parâmetro. Tá? Vamos espiar o que vamos assistir no próximo programa. E no próximo programa ele já vai estar se chamando Entendes tu o que lês? Guarde isso, tá bom? Entendes tu o que lês? 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15. O avivamento espiritual. Vamos definir o que é avivamento, quais as situações para que o que acontece para que um avivamento possa, né, acontecer, quais são as atitudes que precedem, vem antes de um avivamento, que nós devemos ter de atitude. Tudo isso nós vamos falar, tá bom? E por fim, preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então não se esqueça, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse programa. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por mais um programa Expondo as Escrituras, que agora vai se chamar Entendes tu o que lês? Que o Senhor continue abençoando a cada um que participou desse programa. Abençoa suas famílias. Toma nas tuas mãos, Senhor, aquele que está em liderança. Usa como instrumento, que possamos ter aprendido grandes lições com teu Filho Jesus como modelo de líder. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Vou deixando aqui a recomendação de vídeo. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa. Entendes tu o que lês? Que Deus nos abençoe.